Vamos agora abrir a palavra de Deus mais uma vez, as profecias de Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Essas palavras citadas pelo Senhor Jesus no seu primeiro sermão na sinagoga, podemos dizer, Isaías 61, começando a leitura em versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E agora, nós vamos ler do nosso catecismo, o catecismo de Heidelberg, nossa confissão, o Dia do Senhor 12. Dia do Senhor 12 do Catecismo de Heidelberg, pergunta 31, nos faz essa pergunta: por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Resposta: porque ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai, e nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou para nós. E pergunta 32, por que você é chamado de cristão? Nossa resposta: porque pela fé sou membro de Cristo
e por isso partilho da sua unção para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, e como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Até aqui a leitura da nossa confissão. Que Deus abençoe a leitura da palavra, também a leitura da confissão da igreja e a pregação dessa mensagem que se baseia no ensino da Bíblia. Então, as confissões se baseiam na Bíblia e o ensino que nós oferecemos, que nós dirigimos, se baseia na palavra também. Que Deus seja glorificado. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando muitas pessoas ouvem as palavras, os nomes Jesus Cristo, pensam nisso como um nome só. Jesus como o primeiro nome, Cristo como o sobrenome dele. Então, Jesus Cristo. Mas a palavra Cristo não é um nome, é um título. Talvez fosse melhor dizermos Jesus o Cristo, em vez de simplesmente Jesus Cristo. Porque o título Cristo nos diz quem é Jesus, o que ele veio a ser e a fazer nesse mundo, e qual é a sua posição no mundo. Por implicação, o título Cristo também diz algo muito importante sobre quem nós somos. Estamos unidos a Cristo pela fé, nós somos chamados de cristãos. E assim nós somos reflexos de quem Ele é. Então o título Cristo vem da palavra grega Christos, que significa aquele que é ungido. A palavra Messias na língua hebraica. Houve muitos Messias no Antigo Testamento. Homens que foram ungidos por Deus para cumprir um papel muito especial no seu plano de salvação e redenção. Então esses homens foram ungidos com óleo como símbolo da sua unção por Deus e ungidos com o Espírito Santo para que estivessem equipados para cumprir seu chamado. Então todos esses homens eram Messias de uma forma muito limitada em comparação com o Messias, o Senhor Jesus, o Cristo. Eram todos homens como Sansão, como Davi, como Elias, como Eliseu, filhos de Adão, concebidos, nascidos em pecado, homens fracos e homens limitados. Eles foram ungidos por Deus para servir em um dos ofícios das vocações que Deus instituiu para o benefício do seu povo. Para servir como profeta, ou sacerdote, ou rei. O Senhor é, como eu disse, o Cristo, enfatizando isso, o Messias. Em primeiro lugar, isso significa que Ele é nosso profeta principal. Todos os profetas do Antigo Testamento apontam para Ele, nos seus próprios ministérios, bem como na mensagem que esses profetas proclamavam. Agora, quando você pensa no ministério terreno, na encarnação de Cristo, e pensa sobre todos os milagres que Jesus fez, é instrutivo para nós ver especialmente o fato nos evangelhos que o ministério dele foi caracterizado especificamente e fundamentalmente como um ministério de pregação, não como um ministério de milagres. O que foi que Jesus fez? Ele entrou nas cidades pregando as boas novas do reino. Ele pregou que o reino de Deus, o reino dos céus estava próximo. E o resultado que ele estava buscando do povo, era o arrependimento e a fé
no Evangelho. A mensagem que ele proclamou, diferente dos antepassados dele, a mensagem que ele proclamou é a mensagem sobre ele mesmo. Agora, pensando na parte do nosso ofício como profeta, nós somos cristãos. Quando os seguidores de Cristo foram chamados de cristão pela primeira vez, esse nome foi considerado, na verdade, um insulto. Essas pessoas estranhas, esses cristãos, que viveram por todo o Império Romano, espalhado em todo o canto do Império, eles seguem um homem que morreu numa cruz, morreu a morte vergonhosa de um rebelde contra o Império. Por isso, os seguidores de Jesus do caminho eram chamados de cristãos, o que não era um apelido que pretendia ser um cumprimento. E nós somos chamados da mesma forma. Esse é o nome que nós levamos. Assim como Cristo era profeta, o profeta principal, nós também somos profetas. Isso não significa que nós predizemos o que vai acontecer às pessoas no futuro. Eu posso dizer a você o que vai acontecer amanhã, não. Ok, podemos dar a alguém uma palavra especial de profecia, revelar algo de Deus sobre o que vai acontecer na vida de uma pessoa, não. Não é nada mais, essa ideia não é nada mais do que uma paródia do que a verdadeira profecia é e sempre era. A tarefa do profeta, a tarefa central não é prever, mas sim proclamar. E é isso que nós, como cristãos, nós somos chamados a fazer também. E não somente somos chamados a fazer isso, também estamos equipados para fazer isso, porque partilhamos da unção de Cristo. Isso significa, irmãos, que não é somente o pastor, ou presbítero, ou missionário, que é chamado a proclamar o Evangelho. Não, é cada um de nós. O apóstolo Pedro nos diz que nós precisamos ficar prontos para dar uma resposta àqueles que nos fazem perguntas sobre a razão da esperança que nós temos. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nem todos entre nós somos chamados para pregar, como os ministros da palavra somos chamados por Deus para pregar e pela igreja para pregar. Mas todos nós somos chamados para profetizar, proclamar as boas novas do reino, para defender a fé contra ataques, o trabalho da apologética, para falar sobre a esperança que nós temos, para encorajar nossos irmãos com nossas palavras, mas não com nossas palavras diretamente, com a palavra de Deus, para ensinar nossos filhos, para não esconder nossa fé dos nossos colegas e nossos vizinhos. E nós sabemos, irmãos, que isso nem sempre é fácil, nem sempre é confortável fazer isso. Há uma razão pela qual existem muitas passagens bíblicas que encorajam o povo de Deus a ser corajoso e falar sobre o Evangelho. Mas quando achamos difícil falar com ousadia aos outros sobre o Senhor Jesus, sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, sobre o rei desse reino, nós precisamos lembrar dessas coisas. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que quando professamos o nome de Cristo, vivendo essa vocação profética, nós não estamos falando em nosso próprio nome, não estamos representando nós mesmos, estamos representando Cristo. Se a nossa mensagem for rejeitada, não é uma rejeição de nós pessoalmente, mas é algo de fato muito mais sério do que isso. É uma rejeição da mensagem oficial do Rei dos Reis.
E se nós temos que sofrer, porque nós falamos a verdade em amor, realmente não há melhor razão para sofrer. A segunda coisa que nós temos que lembrar é que não proclamamos as boas novas com nosso próprio poder, ou como resultado da nossa própria força, ou dos nossos próprios atributos pessoais. Muitos cristãos dizem algo assim: eu não sou bom em falar, não sou eloquente, eu não consigo encontrar as palavras certas, eu sempre tenho problemas com isso. Então há muitos cristãos que dizem isso. Tudo bem, talvez você não é uma pessoa gregária, que ama conversar com outras pessoas, mas a sua responsabilidade e a sua capacidade de cumprir essa parte da sua vocação cristã não dependem de si, não dependem das suas próprias capacidades ou habilidades, da sua personalidade vibrante, atraente. Você é um cristão, você participa da unção de Cristo. Nós podemos confiar que o Espírito Santo estará presente conosco quando nós vivemos em obediência ao nosso chamado profético. Mas, e se você nem tiver o desejo de confessar o nome de Cristo? Se você fala sobre todos os outros assuntos, sobre futebol, sobre política, sobre filmes, sobre as coisas que viu nas redes sociais, memes recentes, mas nunca fala sobre Cristo, nunca fala sobre seu reino, o que isso significa para a sua vida? Aqueles que querem confessar o nome de Cristo e têm dificuldade em fazê-lo, precisam ser encorajados. Mas aqueles que nem sequer querem confessar o nome de Cristo, precisam de ser desafiados. Porque como disse o Senhor Jesus em Mateus 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você não está cumprindo o seu chamado profético, examine seu coração. O que o enche o coração? O que te excita? Sobre o que você gosta de falar e pensar, meditar? Onde fica o foco das suas conversas? Se o seu coração não está cheio de Cristo, você precisa se arrepender e voltar para Ele. Se anteriormente você professou o nome de Cristo com alegria, mas agora fazer isso não faz a mesma coisa, seu amor pode ter esfriado. Você precisa voltar à palavra, voltar à oração, fazer isso novamente, voltar a sua atenção nas coisas que realmente importam, e não essas coisas que não são importantes, não. Porque todos nós somos chamados a servir como profetas. Todos nós temos o privilégio de proclamar as boas novas, cada um à sua própria maneira. Nem todos da mesma maneira. Cada um no seu próprio contexto, em união com Cristo. Mas o Cristo, o Messias, o ungido, ele não é apenas o profeta principal. Ele é também nosso sumo sacerdote. A posição do sumo sacerdote era a de mediador entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo do tabernáculo ou do templo. Por isso, ele realmente estava no ponto focal, central da proclamação, da adoração da antiga aliança. Mas o Cristo, ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote final. Vamos ler agora Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12.
Hebreus capítulo 9. (11 e 12), onde a palavra de Deus diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, há muitas passagens que podemos ler da carta aos Hebreus que falam sobre o sumo sacerdócio de Cristo. E talvez seja difícil pensar sobre qual poderia ser nossa vocação sacerdotal quando pensamos no que nós lemos, quando pensamos na obra sumo sacerdotal de Cristo. Ele se ofereceu como o sacrifício expiatório perfeito. Nós, claro, não podemos fazer isso. Ele é o intercessor perfeito entre Deus e o ser humano. Também não podemos fazer isso. Então, o que é a nossa vocação sacerdotal? A resposta é: qualquer que seja a nossa vocação nesse mundo, nós somos sacerdotes em Cristo. E nossas vidas são ofertas, são sacrifícios de gratidão oferecidos a Deus. Isso significa, irmãos, que tudo que nós fazemos é importante. Que a vida cristã é muito mais abrangente do que muitos cristãos pensam. A vida cristã nunca pode ser uma coisa do domingo só. Em Cristo nós somos um reino de sacerdotes. Na antiga aliança, o povo de Deus também foi chamado para servir como um reino sacerdotal, para levar as bênçãos de Deus para o mundo, para as nações ao seu redor. Israel, falhou, mas Jesus sucedeu. E nele nós podemos cumprir esse aspecto importante da nossa vocação sacerdotal. Tal como os sacerdotes nos tempos do Antigo Testamento serviam como mediadores entre Deus e os israelitas, nós, como esse reino sacerdotal, nós servimos também como mediadores, como representantes de Deus para o mundo. Servir o grande sumo sacerdote, capacitado por seu Espírito Santo, partilhando da sua unção, significa que nós podemos cumprir essa vocação sacerdotal, embora na nossa natureza sejamos completamente incapazes de fazer algo assim. Então, como é que você pode cumprir a sua vocação sacerdotal? Vamos abrir nossas Bíblias a Romanos capítulo 12. E versículos 1 e 2 de Romanos capítulo 12. Se lembra a pergunta, como nós podemos viver como sacerdotes em Cristo? Nós respondemos a resposta aqui, Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na nossa função sacerdotal, nós nos dedicamos a não nos conformarmos com esse século. E nós precisamos ser transformados para fazer isso.
Nós devemos transformar nossos corações, ou ter nossos corações transformados, de corações de pedra para corações de carne. Devemos receber uma nova vida pelo Espírito Santo. E em união com Cristo, é exatamente o que Ele faz. Nós participamos em sua unção como sacerdotes. E se a nossa fé for genuína, não desejaremos nada mais do que oferecer nossos corpos, não a esse mundo, não aos prazeres desse mundo, não à loucura deste mundo, mas oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, como oferta de gratidão ao Deus que nos resgatou de tudo isso. Então Cristo é nosso profeta principal. Ele nós, nele nós também somos profetas. Ele é o grande e o último sumo sacerdote. Em união com Ele, nós também somos ungidos para cumprir o ofício sacerdotal. Mas a última parte do tríplice ofício de Cristo, é a sua posição como Rei. Nós já cantamos Salmo 110, mas agora nós vamos ler nas nossas Bíblias, Salmo 110. Salmo 110 é o salmo que é mais citado no Novo Testamento. O salmo messiânico mais conhecido de todos. E olha o que o salmista diz sobre o Messias, começando no versículo 1. Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Agora, observe bem o que diz Davi. O Senhor Javé diz ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Pense nisso e agora pense onde está nosso Salvador agora. Onde está o Cristo? Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz isso: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o Rei dos Reis. Ele está reinando agora. Neste momento nós sabemos, sim, a sua realeza não está sendo reconhecida como deveria ser. Nós oramos ainda pela vinda do seu reino. Já está aqui, já está presente. Onde quer que o Senhor Jesus seja reconhecido como Rei, aí está o seu reino. Aqui está seu reino. Mas o reino ainda não está aqui na sua plenitude. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Os reinos deste mundo se tornarão os reinos do Senhor e do seu Cristo. Ele está reinando agora e toda criatura debaixo do céu é chamada a se submeter a Ele, a dobrar os joelhos diante dEle. Meus irmãos, este é o nosso Rei.
Mas mais uma vez, nós participamos na sua unção. Isso significa que nós também somos reis. Pense nisso. E no que significa para a sua vida como cristão, unido ao Rei dos Reis. Nosso catecismo explica o nosso ofício real desta forma: como reis com consciência livre e boa, combatemos o pecado e o diabo nesta vida. Isso significa que nós podemos ter verdadeira confiança ao lutarmos contra o pecado e o maligno. Nós teremos que lutar, sim. Temos que lutar contra o pecado que permanece ainda em nós, nossa velha natureza, contra os desejos pecaminosos que continuam nos tentando, contra aquela natureza. Uma batalha. Temos que lutar contra o pecado no mundo que nos rodeia, trabalhar pela expansão do reino de Cristo, o domínio onde sua realeza é reconhecida e celebrada. Unidos com Cristo, como membros do seu corpo, temos a certeza da promessa que Jesus fez a Pedro em Mateus 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nota bem, ele fala sobre as portas do inferno. O que é uma porta? Portas são defensivos, não ofensivos. Isso significa que nós temos que pressionar o ataque e não que fiquemos na defensiva. E podemos partir para a ofensa com ousadia e alegria, porque nós somos reis. Nós partilhamos na unção do Rei dos Reis. Fiel é esta palavra, Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso significa que nós devemos morrer com Ele para reinar com Ele. Devemos perseverar, e quando perseverarmos, reinaremos com Ele. Nunca devemos negá-lo ou ser infiéis. Nossa dedicação a Ele deve ser completa e deve ser abrangente. Ele é diferente do que qualquer rei humano. A sua realeza é diferente do que qualquer realeza humana. Em união com Ele, nós também somos reis, ou podemos dizer rainhas também. Meus irmãos, nós precisamos pensar sobre quem somos. E ao considerarmos quem somos, precisamos nos concentrar em quem somos em união com Cristo, e não no que somos em nós mesmos. Em nós mesmos, somos fracos, somos impotentes, somos necessitados, somos dependentes. Então nós precisamos entender isso para sermos fortes, para sermos poderosos, para sermos confiantes, para sermos ousados em Cristo. Somos quem somos por causa do que o Cristo fez por nós e do que Ele continua a fazer por nós e do que fará por nós. É a nossa união com Ele e a unção que nós partilhamos, a unção do Espírito Santo. É isso que deve definir a nossa vida. Você é cristão. Isso significa tudo para você. Significa que você é um profeta, sacerdote e rei. Significa que como profeta tem a responsabilidade e o privilégio de professar e confessar o seu nome, o nome de Cristo.
Significa que você é sacerdote e pode oferecer-se como sacrifício vivo de gratidão a Ele. Que bênção! E significa que você é um rei e reina com Ele aqui e agora. Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Visto que você participa da união, da unção dele, você pode cumprir o chamado que recebeu. E não tem desculpa para não fazê-lo. Vá e viva como profeta, como sacerdote e como rei. Amém. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a pregação e a aplicação da palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra que nós ouvimos mais uma vez. Nós ouvimos essa mensagem anualmente, mas precisamos ser lembrados da nossa posição e a unção que nós temos em Cristo. Senhor, nos ajuda a aplicar essa mensagem em nossa vida, a usar essa mensagem como encorajamento, como palavras que nos encorajam para ir para a frente da batalha, que nós entramos em Cristo, capacitado pelo Espírito Santo. Senhor, nós damos graças a Ti pela unção que partilhamos com o Rei dos Reis, o grande sumo sacerdote e o grande profeta. E em nome dele nós oramos. Amém.